Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 18. No objeto de conhecimento, diversidade do reino animal. E no detalhamento, reino animal, classificação taxonômica, características gerais e reprodução. Então vamos à nossa aula. Muito bem, a nossa aula vai iniciar falando um pouquinho aí sobre os animais. Nós vamos falar sobre os animais vertebrados. Bom, quais são os animais então vertebrados? São aqueles que possuem uma coluna vertebral, ou seja ela óssea, né? Ou cartilaginosa, ou ainda mista. A gente percebe aqui através desse diagrama, né, que existe aí a classificação dos animais. Nós temos primeiramente aqui os invertebrados, né, que são divididos aqui em algumas classes, como os poríferos, quinidários, anelídeos, moluscos, plateumintos, equinodermos e também os artrópodes. Então nós temos aí uma gama, né, de animais que pertencem a esse grupo. E eles são chamados invertebrados porque eles não possuem então essa coluna vertebral, também não vão possuir um esqueleto ósseo, né, que dê sustentação ao seu corpo. Então eles não estão classificados dentro do grupo de vertebrados. Já do grupo dos vertebrados, né, a gente pode ver aqui, olha, que nós temos, né, mamíferos, peixes, aves, répteis e anfíbios, tá? Então a gente percebe aí que tem aqueles animais que estão no ambiente aquático, né, como por exemplo os peixes, aqueles que estão nessa transição entre o ambiente aquático e o terrestre, que é o caso aí dos anfíbios. Nós temos ainda os répteis, né, que também podem estar ou no ambiente aquático ou no ambiente terrestre, podem também aí caminhar entre esses dois ambientes, né? E temos aqueles que realmente não vão estar no ambiente aquático, mas sim estabelecidos no ambiente terrestre, como é o caso aí das aves e também dos mamíferos, né? Então as aves elas têm aí inclusive o voo, né? Podem estar aí em ambientes de altitude. Mamíferos a gente vai ver que existem aí várias espécies, né? Que elas vão estar espalhadas nesse ambiente terrestre, adaptadas aí às mais diferentes formas de vida. Então, para a gente começar a nossa aula sobre vertebrados, nós vamos aí falar do primeiro grupo, que é o grupo dos peixes, tá certo? Bom, a gente vai ver aí que os peixes, eles são vertebrados aquáticos, que respiram por brânquias e possuem nadadeiras. Eles são também pecilotérmicos, isso significa que a temperatura do seu corpo varia de acordo com o ambiente. Então, só para você aí observar nessa imagem, né, a gente está vendo aí os peixes, tá vendo aí a anatomia de um peixe e a gente percebe aí a presença de vários órgãos, né? Bom, eles vão perceber aí também as vibrações, né, que são transmitidas pela água por meio da linha lateral. Se você observar, tá? A gente está vendo aqui dentro da anatomia desse peixe que ele possui aí alguns órgãos, certo? A gente vai ver aqui as brânquias, né? Vai ver que ele tem coração, fígado, alguns órgãos internos, certo? E ele tem aqui, por exemplo, também as nadadeiras, tá? E ainda um órgão importante que é a bexiga natatória, a gente vai explorar ela um pouquinho melhor. E algo interessante, né, que é essa linha lateral que passa aqui por todo o corpo desse animal. Talvez você já tenha aí entrado, né, num rio, no igarapé e tentou pegar com as suas próprias mãos esse animal. Se você observar, é bem difícil, né? Ele se esquiva com muita facilidade. Porque a menor presença, né, a menor vibração das pessoas ou de qualquer outro animal próximo a ele vai fazer com que ele perceba através dessa linha lateral, né, que é bastante sensível, faz parte aí do sistema nervoso desse animal. E aí, quando você se movimenta na água para tentar pegar esse animal, ele já percebe muito rapidamente, né? Então, uma característica bem interessante aí dos peixes, essa linha lateral, além também
também dos demais órgãos, né, que a gente observa nesses animais, certo? Então, a gente está vendo aí quais são as características principais desse grupo. Para a gente continuar, vamos ver aí quais são essas características, né, um pouco mais detalhado. Primeiro, gente, esses animais, eles possuem um coração, tá? E aí esse coração, ele vai ser diferente do coração humano, por exemplo. Ele vai ter apenas 2 cavidades. Então, enquanto o ser humano tem aí 4 cavidades no seu coração, né? No caso aí dos peixes, apresentam 2 cavidades, sendo um átrio e um ventrículo, ok? Ele apresenta aí esse órgão que é a bexiga natatória, que é um órgão em formato de bolsa e vai ser preenchido por gás que permite a subida e a descida na água, tá? Então esse órgão ele é bem importante para essa movimentação desse animal. Ele possui um sistema nervoso, um encéfalo, né, como órgão central, e a linha lateral, como a gente viu, que é sensível a vibrações. Então, ele tem todo um aparato ali de um sistema nervoso, né, já definido. Ele tem ainda a excreção. A excreção dele é amônia, tá, gente? Isso quer dizer que ele processa, né? O metabolismo dele processa os nutrientes no organismo e a forma dele excretar os resíduos tóxicos do organismo dele é através da amônia. Bom, a gente viu aí essas características principais, né, desse grupo. Agora a gente vai ver uma imagem que ilustra muito bem pra gente, né, como que é por dentro desse animal. Então observe aí que nós temos, né, um exemplar, o peixe aqui, uma carpa comum, tá? Que ela tá ali se alimentando, né? E a gente vai aproximar aí para ver a anatomia interna desse animal. Bom, a gente percebe que por fora ele tem ali as barbatanas, né? A gente vê que elas são utilizadas aí para a movimentação dele, são importantes para o nado, né? Ele vai possuir ali uma pele mucoide e escamosa, essas escamas, né, dão aí a proteção para esse peixe, tá? E essa pele, né, com muco, serve para proteger também contra micro-organismos e facilitar a locomoção dele dentro da água, tá? Bom, a gente percebe aí que ele é completamente cheio de ossos, né? Que a gente costuma chamar de espinhas quando a gente se refere àqueles animais, àqueles peixes que a gente consome, né? E aí a gente percebe que ele tem uma coluna vertebral e tem ossos. A gente percebe aí que dentro dele existem alguns órgãos bem importantes e até são comuns a nós, né, seres humanos, como por exemplo coração, fígado, estômago, intestinos, tá? A gente percebe as brânquias, ele tem um cérebro e ele vai ter a bexiga natatória, para que você visualize, olha, ele enche essa bexiga natatória de gás, tá? De gás oxigênio e depois ele solta, né, esse gás quando ele quiser descer dentro da água. Então isso é importante aí para movimentação desse animal, certo? Bom, a gente vai ver ainda que eles podem ser aí classificados, tá? De acordo com algumas características deles, né? Então esse grupo ele vai apresentar ali uma classificação de acordo com a presença ou a ausência de maxilas. Existem animais, né, com alguns peixes que não vão possuir as maxilas e por isso eles são chamados de agnatos, tá? O exemplo aí desse animal que você tá vendo, né, ele não possui um maxilar, a boca dele é muito minúscula, né? Então ele não consegue abrir a boca como outros peixes conseguem. A gente tem aí também os gnatostomados, tá? Gnatostomados é o grupo de peixes que possui maxilas e a maioria dos peixes existente é gnatostomada, tá? Então, quer dizer que a maioria dos peixes vão apresentar essa maxila, vão conseguir abrir a boca normalmente, né? A gente está vendo o exemplo do tucunaré, né? A gente consegue perceber aí a boca dele, no caso, né, na região frontal, tá? Bom, a gente vê aí que os gnatostomados, eles são representados por 2 grupos ainda. São os condrictes, que são aqueles dotados de esqueleto cartilaginoso, né? Então presta atenção aí nesse nome, condrictes, são aqueles que possuem esqueleto, mas esse esqueleto é cartilaginoso. É o exemplo dos tubarões e das arraias, tá? Então,
Se nós, né, pudéssemos observar aí as praias, né, de mar, a gente percebe que nesses locais a gente não vai ter a presença do esqueleto desses animais depois que eles morrem, porque eles se decompõem, tá? É diferente dos ossos que não vão se decompor com tanta facilidade. E os osteíctes, que são dotados de esqueleto ósseo, como exemplo aí o tucunaré, o pirarucu, né? São peixes aí da região amazônica e eles são exemplos de osteíctes, que são aqueles dotados de esqueleto ósseo, tá? Só para a gente entender melhor a diferença, vamos observar aí uma tabela que mostra para a gente qual é a diferença entre cada um deles, né, nesses grupos. No caso aí do esqueleto, só vai ter aí o esqueleto ósseo no caso dos osteíctes, condríctes é cartilagem. Nas brânquias vai apresentar opérculo nos osteíctes, que é aquela abertura lateral que cobre, né, ali as brânquias desse animal. Inclusive, né, quando a gente vai à feira comprar um peixe, por exemplo, a gente costuma abrir aquela região para ver se o peixe está saudável, se está novinho, né? Então, essa parte é chamada de opérculo, tá? Não vai ter nos condríctes. A boca na região ventral, aqui nos condríctes, e frontal nos osteíctes. A fecundação dos condríctes é interna e a dos osteíctes externa. O desenvolvimento dos condríctes é direto, enquanto dos osteíctes passa pela fase de alevino, né? A gente vê aqui a diferença também entre as escamas, da cloaca, que é a região de saída ali, né, dos resíduos orgânicos, a bexiga natatória, que só vai estar presente nos osteíctes, e a excreção deles, né, também vai ser diferente. Nos osteíctes é a amônia e nos condríctes é a ureia, certo? Então, a gente observou aí essas características que são diferentes entre esses dois grupos, certo? Bom, só para a gente entender, né, continuar aprendendo um pouco mais sobre eles, a gente vai ver aí que existe um outro grupo que é o chamado Sarcopterygii. Esse grupo aí é um grupo de peixes com nadadeiras carnosas, com suporte ósseo, tá? Apresentam aí como representantes os peixes pulmonados e os celacantos, também conhecidos como dipnóicos. Acredita-se que esse grupo é um grupo ancestral dos vertebrados terrestres, e a gente tem aí como exemplo a piramboia. Esse peixe, pessoal, ele costuma, né, vir até a superfície para pegar o oxigênio, né, terrestre, atmosférico, tá? E depois ele retorna, né, para dentro da água. E esse peixe, ele possui uma característica de ser chamado de fóssil vivo, né? Por ele ser bastante antigo, né? Os estudiosos observam que ele já existia há bastante tempo e ele é considerado assim como um fóssil vivo mesmo, tá? Bom, a gente falando aí ainda do grupo, né, desses animais, a gente vai falar ainda do grupo dos condríctes, tá? Vamos perceber aí que são aqueles, né, que são os tubarões e as arraias, certo? Então, eles vivem no ambiente aquático, porém, eles são de região de oceanos, dos mares, né? Então, como é bonito a gente poder observar, né, esse ambiente, como é rico de beleza, de diversidade desses animais. E como a gente falou, os representantes são os tubarões, são as arraias e as quimeras, tá? A maioria dos tubarões vai ser predadora, né? Mas nem sempre eles são predadores ativos, então eles só predam ali aquilo que vai ser a alimentação deles, e quando eles têm contato com o ser humano e ocorre, né, algum tipo de ataque, é porque ele está tentando ali se defender também, né? A gente tem o exemplo aí, o tubarão-baleia. E as raias, né, elas têm o corpo achatado, vão ter as nadadeiras peitorais bem expandidas, né, então a gente consegue perceber isso. Passam a maior parte do tempo no fundo, né, do mar ali, procurando seu alimento na areia ou até mesmo no lodo. E as quimeras, elas diferem aí dos demais condríctes por terem as brânquias cobertas por opérculos, tá? E só para a gente ver, né, que as raias, elas também podem estar no ambiente de rios, tá? Então a gente costuma ver na região amazônica também raias. Os tubarões não, eles estão presentes apenas nos mares, né, em águas salgadas.
salgadas, certo? Então a gente falou aí um pouquinho sobre as características, né, principais dos condrictes, tá? E a gente vai ver um pouquinho melhor sobre a classe dos osteíctes, que são aqueles peixes, né, ósseos com o seu esqueleto ósseo, tá? E aí a gente está vendo por exemplos, né, de peixes de rio ou peixes da região amazônica. A gente pode ver aí tambaqui, piranha, né? Tucunaré, pirarucu, todos esses são peixes que pertencem ao grupo dos osteíctes, tá? Que, portanto, né, vão ter ali o seu esqueleto ósseo. E eles representam, gente, mais de 95% das espécies de peixes viventes, ou seja, a maioria dos peixes viventes que a gente conhece é da classe dos osteíctes, tá? Eles têm aí a presença da bexiga natatória, que é aquele órgão que ajuda eles a se movimentar dentro da água. Eles vão ter o opérculo que protege as suas brânquias e eles também vão ser divididos, né, em duas categorias, tá, gente? Eles vão ser divididos nos actinopterídeos, né, e nos sarcopterídeos, como a gente viu, como a gente falou sobre eles, certo? Então, só para a gente ver aí a diferença até mesmo de ambiente, né, onde a gente consegue encontrar esses animais, né, encontrar os peixes, principalmente na região amazônica, que é algo tão rico, né, que é a base da nossa alimentação, a base da sobrevivência de muitas pessoas que vivem nas regiões ribeirinhas, né? Bom, para a gente continuar falando aí, vamos ver um pouquinho sobre o grupo dos actinopterídeos. Eles apresentam aí por característica principal as nadadeiras sustentadas por raios, ou seja, nadadeiras raiadas. A maioria de seus representantes é ovípara, né? E suas larvas, um pouco semelhantes aos adultos, são chamados de alevinos, né? Então, esses peixes, eles não têm ali um desenvolvimento direto, mas é um desenvolvimento indireto, né? E aí os filhotes deles são chamados de alevinos, tá? E dentro desse grupo existe um fenômeno, né, que é bastante conhecido, chamado de piracema. O que é essa piracema, gente? É um movimento dos cardumes de peixe que nadam, né, rio acima, contra a correnteza, para realizar a desova no período de reprodução, tá? Então, a gente sabe que os animais, né, como os peixes, eles têm um período de reprodução, certo? Inclusive, na nossa região é comum o chamado período de defeso, que é quando a gente não pode pescar, né, esses peixes, porque ou eles estão muito pequenos, se desenvolvendo, ou eles estão no período de reprodução. E para não atrapalhar, né, esse período é interrompido ali por um tempo, né, a pesca predatória, tá? E a gente vai ver como é que acontece aí esse fenômeno da piracema. Então, observem nessa imagem, né, que eles vão migrando para regiões onde estão mais tranquilas, tá? Eles dão realmente aquele salto, né? Então, esse salto aí é até importante para os machos, porque isso vai fazer com que eles liberem ali alguns hormônios que são importantes para a reprodução, tá? Ali no ambiente que eles escolheram, né, eles vão eles vão ali colocar, né, os seus ovos, tá? A fêmea vai depositar os óvulos dela e o macho vai liberar os espermatozoides ali na água. E dentro da água é que vai acontecer a fecundação, então é fora do corpo desses animais. Bom, esses ovos, né, que são formados ali, eles são deixados no ambiente e muitas vezes a correnteza até acaba levando boa parte deles embora, tá? Então é interessante a gente ver que eles procuram um lugar mais tranquilo, né? E eles colocam centenas de ovos ali, né? Mas nem todos eles vão ter sucesso, né, em se desenvolver completamente, porque existe ainda as questões, né, da correnteza levando esses ovos, existe ainda a questão, né, de predadores que vêm ali também comem esses ovos, mas a maioria deles, né, vai se reproduzir, vai dar continuidade àquela geração, né, de indivíduos, uma nova geração de indivíduos que começa. Então, por isso a gente tem que ter esse respeito aí, né, de cuidar do meio ambiente para preservar essa reprodução desses peixes, para que nunca falte, né, esses peixes aí na nossa região, nos rios, nos lagos, para que eles possam se reproduzir de maneira adequada, ok?
Bom, a gente falou aí do grupo dos peixes, que são predominantemente aquáticos, e a gente vai falar agora do grupo dos anfíbios, que são aqueles que vivem nessa transição entre o ambiente aquático e terrestre. E por isso o nome deles é anfíbios, tá? A gente está vendo aqui, olha, o significado do nome. Anfi quer dizer duplo e bio quer dizer vida, ou seja, vivem parte na água e parte na terra, certo? Então a gente percebe que existe uma grande diversidade, né, desses anfíbios, todos nós conhecemos, né? A gente percebe aí através dessas imagens, olha, quem nunca viu aí um sapo, né, uma rã ou uma cecília, também chamada de cobra cega, né? Então são esses os animais representantes aí dos anfíbios, tá? E como é que fica a classificação deles? Esses anfíbios, eles podem aí ser classificados em anuros, em ápodes e também urodelos, certo? Então a gente vê aí que existe uma grande diversidade desses animais, né? Também na nossa região, na região amazônica, existe uma grande diversidade de anfíbios, tá? Muitos deles são estudados por pesquisadores que vêm de todas as regiões do planeta, para estudar essa diversidade, né? Porque eles são seres ali que são sensíveis ao ambiente que eles estão inseridos, né? Então, se você vê a presença deles ali em um determinado local, quer dizer que esse local provavelmente está livre de poluição, né? Porque eles não gostam de viver em locais onde tem poluição, onde tem devastação, né? Porque o organismo deles é bem sensível. Eles são indicadores, né, de que aquele ambiente está saudável, tá certo? Então, é importante a gente saber dessas informações para cada vez mais preservar esses ambientes, né? E como foi falado, existem pesquisadores que vêm de todo o mundo só para estudar essas espécies que só existem aqui na região amazônica, né? Então, mais um motivo para a gente preservar, para manter essas espécies aqui na nossa região. E para a gente continuar falando sobre eles, né, vamos ver aí as categorias que a gente observa e que eles são classificados. O primeiro grupo aí é o grupo dos anuros, que são os anfíbios que não têm cauda. Então são bastante conhecidos como os sapos, né? A gente vê aí que existem muitas espécies, né, desses sapos, eles estão presentes também nas áreas urbanas, né, principalmente aquelas que estão próximas a locais onde tem vegetação. Eles procuram visitar, né, alguns ambientes urbanos, porque ali eles vão encontrar alimento, né, como pequenos insetos. Então eles estão inseridos no nosso dia a dia. A gente também vê aí a presença de ápodes, que são os anfíbios sem pata, né? Muitos deles são confundidos com cobras, com serpentes, mas na realidade eles não são cobras, tá, gente? Eles não são, né, répteis, eles são anfíbios, tá? E são inofensivos. Então esse grupo de animais, eles não vão ter peçonha, né? Eles não vão ter veneno, eles são inofensivos, né? É muito comum encontrar eles em dias de chuva, quando eles saem, né, do solo, procurando ali um local mais seguro para eles e acabam entrando em contato, né, com os seres humanos quando entram nas residências, né, locais que estão próximos ali a ambientes que eles costumam ficar, né, vão ter aí a presença desses animais, tá? E a gente tem ainda a presença a classe, né, dos urodelos, certo? São anfíbios aí com cauda na fase adulta. A gente tem aí como exemplo as salamandras, né? E outros animais que também pertencem a essa classe de urodelos. A gente vê aí um que é bastante peculiar, né? Com manchas aí na sua pele, diferente de outros animais, né? Dessa mesma classe, tá? Bom, a gente vai ver aí as características gerais desses anfíbios, né? Eles são aí pecilotérmicos ou heterotérmicos, tá? Ou seja, a temperatura do seu corpo vai variar conforme o ambiente. Por isso que a gente diz, né, que eles são bem sensíveis a esse ambiente. Se alimentam aí de insetos, de minhocas e outros invertebrados, até pequenos camundongos e filhotes de pássaros. Então existem alguns, né, que vão se alimentar também de outros animais, tá? As trocas gasosas ocorrem por meio dos pulmões e pele na fase adulta e brânquias durante a fase de girino. Então observe aí que a troca gasosa dele, ou seja, a respiração deles, pode acontecer ou por meio dos pulmões
ou por meio da pele, gente. Então, como assim a pele? A região cutânea, né? A região da pele deles é muito fina e consegue fazer a troca gasosa a partir dessa pele. Então, ele absorve o oxigênio do ar atmosférico e libera gás carbônico. Por isso que não é indicado, né, você jogar sal sobre um animal como esse. Muitas pessoas têm esse costume, né, para tentar afastar eles da sua casa, da sua residência, jogam sal em cima do animal. Isso maltrata demais ele entra em sofrimento, né? Então não é indicado você fazer isso, se quer, né, afastar ele um pouquinho ali da sua convivência, porque isso vai fazer com que esse animal, né, muitas vezes até morra, porque ele não vai conseguir fazer a troca gasosa através da sua pele, tá? E na fase de girino, ele vai ter aí a presença de brânquias, porque ele vai estar inserido em um ambiente aquático e a troca gasosa dele vai ser nesse ambiente, certo? Bom, a gente vai ver através de um quadro aí quais são também outras características desses anfíbios. A gente vê a presença aí de coração, né? Diferentemente dos peixes, eles vão ter aí um coração com 3 cavidades, tá? E aí sendo 2 átrios e um ventrículo. A gente vê a presença de um tubo digestório e esse tubo digestório é completo, tá? A porção final é a cloaca, ou seja, ele vai ter a boca, vai ter o intestino e vai ter a porção final que é chamada de cloaca. Ele vai ter ainda o sistema nervoso, tá? Com o encéfalo como órgão central. E a excreção dele vai acontecer de 2 formas. Quando ele é girino ainda, né, na fase ali larval, ele vai liberar amônia, mas quando ele é adulto, ele vai fazer aí a sua excreção na forma de ureia. Então a gente observou aí algumas características, né, gerais desse grupo de animais que é os anfíbios, certo? E a gente vai ver um pouquinho ainda sobre esses anfíbios, né, a forma de reprodução deles, como que eles se reproduzem, né, como que é o ciclo de vida desses animais. Então observe aí através dessa animação, a gente percebe aí que uma rã ou um sapo adulto, né, ele faz a reprodução dele. Então tem o macho, tem a fêmea, né, eles vão fazer aí o chamado amplexo, tá? É como se eles se abraçassem, né, para liberar essas células reprodutivas ali no ambiente. Então o sapo, né, macho, ele vai liberar os espermatozoides, enquanto a fêmea libera ali os seus óvulos, e aí eles vão se unir e formar esses ovos, né? Esses ovos vão dar origem aí às larvas, que por sua vez vão eclodir e dar origem aos girinos, com as brânquias externas, tá? Esses girinos, né, eles vão ali crescer, aumentar de tamanho e vão chegar a uma nova fase, tá certo? Conforme eles vão crescendo, gente, essa cauda vai sumindo, tá? A cauda ali do girino, né, ela vai se decompondo, digamos assim, aquelas células, né? Elas vão morrendo e deixando aí que essa cauda ela venha a ser recolhida. E aí, ao longo desse processo, né, de metamorfose, ele vai também aí desenvolvendo as suas patas, né, dianteira e traseira, tá? E aí ele vai ter, né, esses membros aí anteriores e posteriores, até chegar na fase que ele consegue ocupar o espaço terrestre, né, que ele consegue transitar entre esses 2 ambientes e se tornar, né, um indivíduo adulto, dando assim, né, um segmento ao seu ciclo de vida, certo? Então a gente viu aí a diversidade, né, que nós temos dentro do grupo dos vertebrados, né, com o grupo aí dos peixes e dos anfíbios. Vimos aí várias características que eles possuem, né, e a importância deles também para o meio ambiente, né, e a importância da gente preservar o ambiente onde eles estão inseridos, certo? Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido a nossa aula e a gente fica por aqui.